9, nós vamos ler novamente o versículo de número 14. Salmo de número 9, Salmo de número 9, versículo 13. Tente dissociar nesse momento esse texto do salmista Davi, do rei Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. E faça essa leitura junto comigo, como se nós estivéssemos produzindo essas frases, estes verbos, essas ações e esses pedidos nesse versículo. Leamos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Agora presta atenção no versículo 14. Para que ele está pedindo a compaixão de Deus? Para que eu clame todos os seus louvores. O pedido de compaixão de Davi não era simplesmente por compaixão, mas era para que ele pudesse também proclamar todos os teus louvores. E diz mais ainda no versículo 14: e me regozije da tua salvação. A palavra de Deus nos diz que nós não perdemos a salvação, aquele que Deus salvou. Mas se nós não cuidarmos, nós podemos perder a alegria da salvação. Então, quando Davi pede para que Deus tenha compaixão dele, era para que ele pudesse proclamar os louvores ao Senhor e também regozijar na salvação. Davi era um homem que foi muito perseguido. Muitos salmos de Davi foram feitos e escritos durante perseguições, até dentro de cavernas. Foram mais de 10 anos fugindo da morte. Mas ele, mesmo assim, foi capaz de olhar para o céu e pedir a compaixão de Deus para que ele pudesse proclamar as virtudes do Senhor, para que ele pudesse louvar ao Senhor, para que ele pudesse se regozijar na salvação de Deus. Amém? Jeremias capítulo 28. Jeremias capítulo 28. O livro de Jeremias foi estudado em uma das lições da escola dominical no ano passado. E nós vimos ali o que aconteceu com o povo de Deus e o exílio na Babilônia. E nós vamos ver aqui hoje que é possível florescer no exílio. O deserto é sempre lembrado como um lugar de dor, de sofrimento. A gente sempre lembra de coisa seca, sem cor, sem vida. Agora, o deserto pode ser um momento precioso para que eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Crescer a ponto de pedir a compaixão de Deus para que nós possamos proclamar a Deus os teus louvores e ainda levantar e se lembrar da salvação, regozijando-se no Senhor. Jeremias 28, na minha Bíblia aqui ele está com o título: A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Nós vamos estudar depois, nós vamos ver aqui um pouco sobre Jeremias 29. Mas é importante saber o que aconteceu no versículo 28. Com certeza você se lembra que o período de escravidão na Babilônia foi de 70 anos. Mas apareceu um falso profeta, e há um cuidado que nós temos que ter, porque Jeremias, um homem reconhecidamente profeta de Deus, enfrentava problemas com falsos profetas que apareciam, dizendo aquilo que o povo queria ouvir. E
Ananias, ele vai dizer assim no versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-o para a Babilônia. Ananias foi desmascarado e depois morto, porque o que ele estava falando não era o recado que Deus tinha para o povo de Deus que tinha sido levado cativo para a Babilônia. E o povo estava ouvindo aquilo que ele queria ouvir. E é muito melhor ouvir que esse período de exílio será de 2 anos do que ouvir que esse período será de 70 anos. Qualquer um aqui que tivesse a opção de optar por 2 anos de escravidão ou 70, é claro que iria optar por 2. E geralmente o falso profeta, ele apresenta falando aquilo que você e eu queremos ouvir. Aquilo que é bom aos nossos olhos, aquilo que não machuca o meu ego, aquilo que não toca na minha ferida. Geralmente o falso profeta, ele aparece assim. E esse aqui foi um falso profeta, que caiu porque mentia, porque ele não ouviu nada de Deus. Ele se dizia profeta, mas não era profeta. E se você puder depois ler o texto, você vai ver que esse profeta, pseudo-profeta, veio à morte por mentir usando o nome de Deus. Agora vamos para Jeremias 29, no versículo 11. Nós já lemos esse texto aqui com a igreja e já refletimos aqui com a igreja em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que coisa boa é ouvir esse versículo. Um povo cativo, que sofreu o que sofreu, que viu eles viram seus entes queridos sendo mortos à espada, seus filhos, viu a cidade de Jerusalém e o templo ser destruído, os utensílios da casa do Senhor foram difamados. E aí Deus, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Porque muita coisa ruim aquele povo deve ter ouvido. E um povo que está cativo, um povo que é escravo, geralmente ele é tratado como se não valesse nada. Por isso que ele é escravo. Por isso que ele trabalha simplesmente para comer e comer aquilo que sobra. É difícil você ver em algum momento da história da humanidade, seja na Bíblia ou fora da Bíblia, escravos sendo tratados com dignidade, com carteira assinada, com FGTS, com direito a 4 meses depois que foi mandado embora de salário. Os caras não tinham nada disso, ele mal tinha lugar para dormir. E comia aquilo que sobrava. E aí esse povo que está vivendo nessa luta, nessa dor, nessa perda toda, não só por ter saído de Jerusalém, da casa de Deus, e não ter mais acesso à casa de Deus, não podendo mais cultuar ao Senhor na casa do Senhor, esse povo agora, com todo esse sofrimento, lembre-se de Davi, que sofreu e sofreu muito, sofreu por perseguições, sofreu por desobediência, sofreu pelos seus erros, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia. E agora nós temos um povo aqui sofrendo 70 anos que durou o cativeiro, cativo, entre aspas, achando-se sem a presença do Senhor. E aí chega um profeta, reconhecido pelo povo, um homem de fama,
Um homem que poderia falar em nome do Senhor e não como Ananias, que era um falso profeta. E aí ele diz o seguinte: olha, o que Deus pensa sobre vocês é algo bom. Muitos escravos nasceram ali durante a escravidão na Babilônia. Eles não sabiam nem o que era liberdade. E aí Deus manda dizer para eles que eles eram bons. E que o projeto de Deus para a vida deles, o que Deus pensa a respeito deles, são coisas boas, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que coisa maravilhosa. Agora, para chegar nesse versículo, é preciso estar atento aos primeiros versículos anteriores a esse. Porque quando nós lemos lá a declaração do salmista Davi, ele pede a Deus compaixão para que ele pudesse não apenas receber a salvação, mas para que ele pudesse louvar a Deus e para que ele pudesse se regozijar na salvação de Deus. E muitos se esquecem durante momentos de alegria da salvação de Deus e pensam e vivem apenas aquele momento. E o Senhor que derramou a bênção, às vezes é esquecido. E Davi não se esquecia do Deus que sempre foi compassivo com ele. Então vamos ler a partir do versículo 1. Acompanhe junto comigo. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Eu disse aqui, muitos morreram no cativeiro, muitos nasceram no cativeiro. Como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: encare a realidade. Não tente disfarçar a realidade. A realidade é uma realidade de escravidão. A realidade aqui é de cativeiro, é prisão, é dor, é sofrimento, é deserto. Moisés foi levado ao deserto por 40 anos para aprender. Alguns outros foram levados ao deserto, como o povo hebreu, para sofrer por causa da desobediência e não acreditar em Deus. O povo aqui de Deus que está na Babilônia está vivendo isso por causa da iniquidade. Tamanho era o distanciamento de Deus. E o que Deus começa a dizer através de Jeremias era: encare a realidade. Você tem tentado disfarçar a sua realidade ou você está encarando a realidade que você vive? O primeiro passo para florescer no exílio, em um deserto, é encarar a realidade de frente, é aceitar a realidade. Quantas vezes nós vemos pessoas com problemas emocionais, com problemas físicos, com problemas diversos, e a pessoa não aceita a realidade que ela vive. Parece que a pessoa está vivendo em outro mundo, está todo mundo vendo uma situação e aquela pessoa vive se enganando com o sonho de Ananias de que o cativeiro ia durar só 2 anos. Não, o cativeiro vai durar 70 anos. Encare isso de frente. Descubra, peça a Deus, se for preciso, compaixão, para que eu e você possamos entender os motivos de estarmos num exílio, os motivos de estarmos no deserto. E encare a realidade, seja ela qual for. Deus fala com você, falou com esse povo e fala comigo através de uma situação real. Deus não chegará perto de você fantasiando a situação para que você possa acreditar e se levantar. Não. Primeiro é preciso encarar a realidade real e não a ideal.
Muitos acreditaram no que Ananias tinha falado. 2 anos é muito melhor do que 70. 2 anos passa rápido. Não se percebe 2 anos, não. Rapidinho. A gente quebra umas pedras, carrega umas areias, pega uns fardos pesados, dorme mais tarde, come que sobe, mas daqui 2 anos nós estamos em casa de novo. Jerusalém está reconstruída, a casa do Senhor, os utensílios voltam para lá. Não era essa a realidade é outra. Há um problema que o povo está pagando por causa dele, que era a desobediência, era a iniquidade que o povo todo de Deus estava vivendo, a falsidade que o povo estava vivendo. Encare a realidade de frente. Versículo 2: Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Deus fala através de Jeremias, citando aqui várias pessoas e profissões. Jeconias, rainha mãe, oficiais, príncipes de Judá e Jerusalém, carpinteiros, Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. Sabe uma coisa? A dor nunca é individual. A dor sempre é coletiva. Alguém sempre sofre junto com você. Você nunca sofre sozinho. Deus deixa muito claro aqui que não foi uma parcela do povo que estava vivendo no exílio. Era o povo todo. A realeza está aqui representada, os oficiais estavam aqui representados, e pessoas simples como carpinteiros e ferreiros. O sofrimento nunca é pessoal. A dor sempre atinge alguém, a não ser nós mesmos. Entenda que é preciso união, empatia, em vez de isolamento. O que os psicólogos fazem hoje, me perdoe a nossa irmã psicóloga, Jeremias já estava ensinando aqui. Não é com o isolamento que se trata um problema de depressão. Ou você manda algum dos seus pacientes entrar debaixo de uma coberta, enfiar a cabeça e ficar o tempo todo. Você faz isso? Não faz. Ninguém se cura da depressão, da dor, do sofrimento enfiando a cabeça num buraco, se escondendo, se isolando. Os nossos problemas, eles são coletivos. Saiba que alguém sofre junto com você. Talvez ninguém tenha dito isso para você, mas você não está sofrendo sozinho. Pessoas da sua família sofrem quando você sofre. Você tem inimigos, tem aqueles que querem te prejudicar, sim, mas você tem amigos também. Você tem pessoas que querem o seu bem. E há uma tendência nossa de quando nós estamos com problema, só nos lembrar daqueles que querem o nosso mal. Mas existem pessoas sofrendo junto com você, porque elas querem também o seu bem. A dor é coletiva. Versículo 3. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Elquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha só, para que a mensagem chegasse até o povo, foi preciso utilizar-se de mecanismo, de pontes, de alguma coisa para que esse diálogo acontecesse. E Deus utiliza até hoje pessoas. Quando a gente está no exílio, no deserto, sofrendo, Deus nem sempre vai agir de forma sobrenatural, mandando uma luz, como Ele enviou para o apóstolo Paulo. Não fique aguardando uma luz num caminho
de Caparaó até Santa Rita. Porque não é assim que Deus age sempre. Às vezes Ele manda uma pessoa simples. Olha só, a carta foi mandada por intermédio de Elasa. Quem é Elasa? Procura, vai estudar na Bíblia quem é Elasa, se tem muita coisa falando sobre a vida dele. Filho de Zafã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado para a Babilônia. A carta de Deus que Jeremias escreveu chegou através dessas pessoas. Deus usou esses canais aqui para que a bênção chegasse até eles, para que eles recebessem a notícia. E Deus está usando. Não pense você que Deus não está trabalhando, que Deus não está usando quem está perto de você, quem passa por você, quem te vê, quem conversa, quem desconversa. Deus vai usar. É preciso ficar atento. Na situação de Elias, quando a coisa começa a acontecer ali, e Elias está saindo do buraco, acontecem terremotos, mas Deus não estava no terremoto. Acontece uma tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Acontece uma ventania muito forte, e Deus não estava naquela ventania. Aí de repente começa um vento, um cicio, suave e tranquilo. E diz a palavra de Deus, e lá estava o Senhor. Não dá para ficar esperando toda hora relâmpago, luzes, coisas grandiosas. Acontece, sim, a Bíblia mostra isso. Mas muita coisa acontece num cicio suave e tranquilo. Pessoas às vezes desconhecidas, que você não tem muito conhecimento, pode ser usada com uma frase, com uma palavra, que nem ela mesma sabe às vezes que veio de Deus, para abençoar a mim e a sua vida. Vamos mais, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou não foi Babilônia. Deus usou Nabucodonosor e os babilônios para deportar o povo dele para o exílio. Infelizmente, o povo chegou numa situação que Deus teve que tomar uma atitude drástica. Ou você acha que Deus estava alegre e feliz de pegar o seu povo e deixar o seu povo morrendo uma grande parte na mão dos babilônios? Você acha que Deus se regozijou com cada espada que entrou dentro do coração de uma criança, de um jovem, ou até de um idoso, quando aquele povo sofreu tudo que sofreu por causa das suas iniquidades? Não. Deus fez aquilo porque era preciso. Muita coisa já tinha acontecido que aquele povo poderia ter se arrependido, mas o povo se afundava em iniquidade. O povo persistia na iniquidade, na desobediência, no pecado, na adoração até a outros ídolos. Então Deus usou a Babilônia, Deus usou Nabucodonosor. Agora a palavra de Deus está dizendo aqui que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus controla todas as coisas. E não fique aborrecido com Deus se o seu problema parece que não foi coisa de Deus. Porque nem tudo é coisa do diabo. Tem coisas que Deus faz porque nós precisamos de passar por aquilo. O carvão só vira carvão para ser usado no churrasco se ele for elevado a temperaturas altíssimas durante muitos dias. E se você pesquisar como é que faz carvão, você vai ver que é muito mais difícil do que simplesmente colocar fogo no eucalipto. Para se moldar um diamante, para lapidar um diamante, é preciso muito mais do que simplesmente passar no esmeril. Tem um sofrimento ali. A pipoca, para estourar,
para usar um exemplo bem simples, na internet tem um vídeo de pipoca estourando, e o Thomas e a Vitória estão rindo ali, porque eu quase não como pipoca, né? A pipoca vai aquecendo, e daqui a pouco ela explode. E o vídeo mostra aquilo em câmera lenta. Há um processo de dor, de abrir aquela película ali que a gente acha que é muito fina, muito frágil, até ela estourar e virar algo tão gostoso para a gente comer assistindo um filme ou um jogo de futebol, já que nós estamos durante a Copa do Mundo aí. Mas menos sal, porque senão faz mal para a pressão alta. Né, pastor? A Cristiane fica me vigiando lá quando eu vou fazer pipoca. Mas é isso aí. Deus controla todas as coisas, por menor que seja. Ele pode permitir, Ele pode fazer, nada foge do controle de Deus. O povo não estava lá perdido e abandonado. Versículo 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Gente, você já parou para pensar nesse versículo aqui? Edificar a casa, plantar pomares para colher fruto. Então você tem que cercar um terreno, você tem que fazer um tijolo, tem um processo de construção. E esse processo de construção era depois do serviço pesado. Sabe o que Deus está dizendo para eles aqui? A vida de vocês não parou. Continuem vivendo. Não pause sua vida. Construa, planeja. Tem 70 anos que vocês vão ficar aí? Ou vocês vão resolver ficar deitado debaixo de um papelão? Igual a gente vê muitos, infelizmente, nas cidades grandes aí dormindo debaixo de um papelão. Não pause sua vida por causa do problema. Siga. Não fique inerte. Não deixe de fazer aquilo que é obrigação de fazer. Não deixe de ajudar os outros só porque você está precisando de ajuda em algumas circunstâncias na sua vida. Deus está mandando o povo edificar casa lá no cativeiro. Deus está mandando o povo plantar. Deus está mandando comer do fruto. Ou seja, a vida de vocês não parou. A vida continua. Nem tudo está perdido. Versículo 6. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O povo está cativo, gente, vivendo na escravidão. E Deus está falando para eles assim, ó, a vida continua. Se vocês não continuarem a vida no ciclo normal, né, dos casamentos, dos filhos, netos e bisnetos, daqui a pouco meu povo acaba. Então não pare. Invista no futuro. Quem planeja o casamento de um filho, de uma filha, quem constrói casa, ele está pensando no futuro. Então Deus está dizendo para eles assim, olha, vocês não vão parar por causa disso, porque senão o meu povo vai diminuir. E eu quero que o meu povo cresça, eu quero que o meu povo se multiplique. E assim é a nossa vida. Você vai deixar de aprender? Aquele período que você lia a Bíblia, que se você refletia sobre a palavra de Deus, você vai parar de fazer? Deus está dizendo que não. A vida não acabou. Há vida. Continue vivendo, investindo no futuro. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Olha só, mais uma vez Deus dizendo que foi Ele que levou. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Na sua paz. Seja você a transformação que você espera no seu lar,
na sua família, na sua igreja, no trabalho que você trabalha. Seja você a transformação que você espera. Não adianta ficar murmurando, reclamando se você não fizer alguma coisa. Alguém tem que fazer algo. E se você é um cristão, se você é um filho de Deus, a Bíblia está cheia de recados para nós, para que nós possamos fazer a diferença onde quer que estejamos. A família vai mal? Ore por ela. Faça o que é preciso ser feito. Confronte quem precisa ser confrontado em amor. Não é dando mais cacetada, não. Porque cacetada o povo no exílio já recebia. Chicotado o povo já recebia. E Deus está falando aqui, procurai a paz na cidade. Procurar a paz na cidade onde nós somos escravos? É isso mesmo. São vocês. São vocês que vão procurar a paz. São vocês que vão viver diferente. José só foi quem ele foi porque ele não desistiu. Porque ele sempre fez a diferença, até na cadeia. A ponto de algum dia alguém falar assim: tem um homem lá na cadeia, lá, que é um cara gente boa, ele fala umas coisas bacanas e tal. Ô rei, manda chamar que é rápido, depois de vários anos que ele estava lá preso. Como que alguém vai lembrar, gente, de um prisioneiro, naquela época, para interpretar o sonho de um rei? Mas ninguém tinha interpretado, né? Mas a forma como ele vivia fez com que alguém se lembrasse dele aqui. Tem um preso lá, aquele rapaz é diferente. Chama ele que talvez dê certo. E mandaram chamar José. E aí o tanto de sonho que precisou de ser interpretado, ele interpretou. Ele interpretou até sonho que o rei não contou. Eu quero que você interpreta para mim um sonho. Qual que é o sonho? Não sei. Não lembro mais. E aí José interpreta um sonho que o rei nem soube contar. Porque ele fez a diferença lá na cadeia. Porque se ele ficasse lá dentro da cadeia, lá murmurando, reclamando, odiando e xingando o seu Deus, e etc, 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 ele não ia ser lembrado, não. Mas ele fez diferença lá na cadeia. E Deus está chamando esse povo aqui para que na cidade eles façam a diferença. Buscai a paz. A paz na cidade vai acontecer por causa de vocês. Vocês conhecem a minha palavra. Vocês podem seguir a minha orientação. O sucesso de uma cidade pode depender de você. O sucesso do seu trabalho pode depender de você. O sucesso da sua família pode depender de você. E pode muito bem passar por você. Seja você a transformação que você espera. Versículo 8, já estamos quase terminando. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Olha só, no meio daquele povo tinha falso profeta, tinha adivinho, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. 2 anos, que bacana, né? Depois daquela tragédia toda vai ser só 2 anos. Aí o povo vai libertar nós. Tem muita gente aí querendo buscar mensagens, textos e interpretações que eles querem ouvir. Aquilo que é do nosso desejo. E Deus disse lá no versículo 11, que eu é que sei que pensamentos, né? Vocês são aquilo que eu penso de vocês. E o que eu penso para vocês é de paz e não de mal. Então, cuidado com os falsos sonhadores, com os falsos profetas, até esses adivinhos aí, que estão tentando fazer cálculos e aí já tem até a numerologia hoje. E outras coisas mais, tentando adivinhar. Tem um cidadão na internet aí que quase toda semana ele marca um dia que vai acontecer algo extraordinário no mundo e aí passa o dia, ele marca outro dia. São adivinhadores. Não são profetas de Deus.
Cuidado com as falsas ilusões. Viva o real. Viver o real é possível mudar a circunstância. Versículo 9. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Cuidado, tenha discernimento quem está falando, o que está falando, como está falando, quando está falando, para quem está falando. Tenha discernimento. Senão nós caímos em ciladas. Senão nós planejamos mal o nosso negócio, o nosso comércio e perdemos. Porque falta discernimento. Às vezes, uma história contada por alguém faz uma pessoa tentar dar um passo maior do que as pernas. E aí a pessoa, quando vê, acabou. Tudo que tinha foi embora. Por quê? Não teve discernimento para saber se o que ela ouviu vinha de Deus ou não. E nós, cristãos, temos o compromisso de tomar decisões se nós consultarmos a Deus. Elias, os irmãos se lembram. Enquanto ele consultou a Deus, ele teve vitórias. Na primeira coisa que ele fez, que ele não consultou a Deus, que foi no momento que ele foi ameaçado pela rainha, ele foi parar dentro de uma caverna e pediu para si a morte, porque ele não consultou a Deus o que ele tinha que fazer. Nós vamos ter discernimento se nós buscarmos o discernimento em Deus. Em último lugar, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. A mensagem que Ananias falou lá no versículo 8 é muito parecido com o que está no versículo 10. A diferença é que Ananias mentiu. Não eram 2 anos, era 70. E como eles receberam a palavra de Deus vindo de Jeremias, falando a verdade, por mais dura que ela seja, foi o que fez com que o povo pudesse multiplicar, crescer, fazer diferença e depois voltar para Jerusalém. Porque depois disso tudo aqui, confiando no tempo de Deus, na hora de Deus e não na nossa pressa que as coisas aconteçam, aí eles vão viver o que vai acontecer, né? E vai ser dito aí a partir do versículo 11. No versículo 12 diz assim, então me invocareis e passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Um momento de silêncio que parecia que eu estava ausente, vocês não vão viver mais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O texto de Jeremias 29, 11 é maravilhoso. É um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus. Mas não podemos nos esquecer dos 10 primeiros versículos, onde estão as nossas responsabilidades, os nossos compromissos com Deus. Porque as promessas de Deus está lá no Salmo, está lá em Lucas 1, 37. Não há impossíveis nas promessas de Deus. Por mais que para mim e para você pareça ser impossível, nas promessas de Deus não há nada impossível. Esse povo viveu 70 anos cativo, preso, escravo, sofrendo. E chegou a hora deles voltarem para casa. Mas eles tiveram compromisso, eles tiveram responsabilidades. Eles não simplesmente cruzaram o braço e ficaram esperando Deus descer e resolver o problema deles. Deus deixa para nós compromissos e responsabilidades. E que nós tenhamos discernimento para que nós possamos florescer no exílio, no deserto da nossa vida, nos problemas, nas lutas, nas aflições, porque Jesus disse que nós teríamos essas aflições. É engano dizer que não vai haver mais problema. Eu não posso e nem vou dizer para vocês que ao sair daqui não haverá mais problema. Talvez os problemas até aumentem. Mas existem aqui compromissos e responsabilidades que se eu e você cumprirmos,
haverá um tempo de paz por causa de mim, por causa de você, porque é promessa de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos iniciar a semana cumprindo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de tudo, o Senhor zela por nós. E que nós, em nome de Jesus, possamos, ó Deus, entender os teus propósitos, ó Deus, na nossa vida. Entendemos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. E por mais imperfeito que somos, nós possamos, ó Deus, trabalhar para que possamos, ó Deus, a cada dia nos aperfeiçoar, para parecer cada dia mais com Cristo Jesus. Para apresentarmos, ó Deus, a Ti o louvor, a gratidão e a alegria na salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, maravilhosa graça, né? Uma graça que nos convida a compromissos e responsabilidades, florescendo no meio do exílio, ou em meio ao exílio. Que mensagem maravilhosa. Nós que vamos iniciar o segundo semestre a partir do próximo domingo, e aí? Nós temos florescido? Então, para florescer em meio ao exílio, os compromissos e responsabilidades, primeiro, encare a realidade. Por favor, não mascara a sua vida, não. Encare a realidade. Não se isole. Afastar-se da igreja e da comunhão dos irmãos, esse é o pior caminho. O caminho do isolamento, com certeza, não convida a florescer. Deus usa quem quer, especialmente os servos, né? Como usou o nosso irmão essa noite, para falar de forma tão profunda ao nosso coração. É Deus mesmo quem está disciplinando, não é o diabo, não. Então, para de jogar a culpa no diabo. Ele é culpado de muita coisa, mas é Deus que está disciplinando eu e você. Para nós florescermos, Deus mesmo nos disciplina. Planeje, trabalhe, para de ser reclamão. Há muito trabalho para ser feito na vida da igreja. Continue vivendo. A vida não vai parar por causa das suas murmurações. Seja a transformação que você procura. A paz vai acontecer por sua causa. E não nos deixemos enganar, né? Consultemos a Deus. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Os pensamentos que Deus tem a meu respeito e a seu respeito são maravilhosos. Senão nós não estaríamos aqui essa noite. Mas, para florescer, tem que ter responsabilidade e compromisso. Fique em pé. Vamos orar. Maravilhoso Deus, graças damos a Ti pelo Teu cuidado conosco. Que palavra abençoada e oportuna nos foi trazida esta noite pelo Teu servo, nosso irmão presbítero Jefferson. Continua abençoando poderosamente a vida do nosso irmão. Que ele possa sempre nos trazer a palavra do Senhor, a fim de nós sermos despertados, ó Deus, para uma vida de maior comprometimento contigo. E para que de fato possamos florescer nesse mundo mal. Ó Deus bendito, que nesses próximos dias, que nós nos preparamos para a Santa Ceia, e nos preparamos para encarar um novo semestre, que nós possamos ter o desejo de ver florescer a nossa vida, aqui dentro dessa igreja, aqui dentro da nossa comunidade do Caparaó, e em todos os lugares onde quer que o Senhor nos coloque. Assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus.
E agora, Deus bendito, despeça-nos em paz para os nossos lares, para os nossos afazeres, jamais esquecendo quem somos, de quem somos e para onde vamos. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo, seja com vocês, irmãos e irmãs, e com todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar-se. Vamos cumprimentá-los à porta e vamos participar daquele momento de confraternização tão gostoso que temos todos os domingos.